Olá, pessoal, bem-vindos mais uma vez ao nosso ReinoCast. E, de novo, nós estamos aqui com convidados para lá de especiais, lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, da Brasa Church. Irmão, pensa numa igreja que tem esse nome, o negócio lá deve pegar fogo, viu? Então está aqui a Gabi, está aqui o Paulo, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre as mídias e o criativo das igrejas. Vamos falar da Brasa, mas vamos falar do criativo das igrejas pelo Brasil afora também. E aí, pessoal? E aí, tudo bem, pastor? Obrigada. Tudo ótimo, por esse melhor convite. agora. Obrigado por nos receber de novo. A gente está muito feliz de estar aqui de novo com vocês. É um prazer para mim receber vocês. Vocês são realmente extraordinários. Quando a gente diz assim, viva o extraordinário, né? É também viver com pessoas extraordinárias. E vocês são extraordinários. Conviver com vocês esse tempo aqui está sendo muito legal para mim. Estou muito feliz mesmo. Por onde nós podemos começar nosso bate-papo agora? Quais são as dúvidas? O que a gente pode somar? Ok, eu acho que a gente podia conversar um pouco sobre como começa o processo criativo de uma igreja. Como é isso? E como se forma uma equipe de criativo numa igreja? Eu creio que todos os pastores que estão nos assistindo, os líderes também, e até os líderes de criativo, às vezes, que a coisa cai no colo, né? Porque você imagina, Nicole, por exemplo, não imaginou que ia ser líder do criativo, né? Ele jogou no colo dela e falou, lidera aí. Como se arruma isso? Como se constrói isso? O início de qualquer time, qualquer equipe sempre é um pouco complexo, assim, né? E precisa talvez ter um planejamento. Então, eu diria que o primeiro ponto seria um planejamento. E antes de tudo isso, é saber aonde vocês querem chegar. Então, ter um objetivo. Não adianta a gente... Você já começou assim? Comecei sempre com um objetivo. Então, assim, desde o início a gente tinha uma visão do nosso pastor de que a gente construiria uma igreja. A gente constrói hoje uma igreja para 10 anos, com 10 pastores, para 10 mil pessoas. Então, essa é a visão. 10 anos, 10 pastores, 10 mil pessoas. 10 mil pessoas. Então, com essa visão, a gente construiu o nosso criativo em cima disso. Então, a gente queria chegar em uma igreja que tem o objetivo de trazer pessoas para os cultos. E vocês começaram isso do zero? Eu comecei a liderar em 2018, então já E existia. estava em qual ano desses 10 anos? E a gente ainda era um time de... ainda era uma igreja que era dentro... Um grupo de jovens dentro de uma outra igreja. Então não tinha ainda Então, 10 anos. ainda não era essa igreja. Desses 10 anos, vocês estão há quantos anos hoje? 3. Dos 10 anos, vocês estão no terceiro ano dos Terceiro 10 anos do projeto. Isso aí. E vocês reúnem hoje quantas pessoas? Hoje a gente tem 4 mil pessoas por domingo. Então, ou seja, a meta de 10 mil, que poderia no início parecer algo impossível, hoje já é totalmente possível. Com certeza, com certeza. E a gente hoje vive muito do que a gente sonhava lá atrás, porque a gente hoje consegue ter pessoas contratadas, né? Consegue ter um espaço onde a gente senta, conversa, tem um escritório da igreja, né? Que é algo que a gente sonhava e achava que ia demorar muito para acontecer. Mas porque a gente sempre teve esse objetivo, a gente sempre soube que em algum momento isso ia acontecer e a gente trabalhava para chegar lá. Então nunca foi assim, vamos fazer aqui o que tá na telha, o que a gente pensa e ir organizando. Não, a gente tinha sempre esse objetivo, aonde a gente quer chegar e o que a gente tem como objetivo com as redes sociais, com as mídias da igreja e com o criativo da igreja, né? O que a gente quer impactar na nossa cidade. Como funciona essa questão de colocar metas? Quando que você acha que uma meta pode ser algo que vai desmotivar ou algo que vai motivar a galera? Eu acho que as metas, elas não podem ser muito... Tem que ser metas a longo prazo, mas a gente precisa ter subdivisões dela. Acho que precisa ter pequenas a alcançar. Tu precisa ser algo que é visual e você tem que conseguir enxergar e ser palpável. Então, não tem como a gente gerar uma meta pro ano que ela não vai ser alcançada, que só vai gerar frustração. Então, a gente bota a meta, a gente... Dentro dessa meta dos 10 anos, vocês também têm metas anuais. Sim, os objetivos anuais. Os 10 anos é a visão para onde a gente sempre está apontado e caminhando. E aí, dentro dessa visão, a gente tem pequenas subdivisões de missões anuais, semestrais. Então, o pastor dá a visão, nesse semestre a gente quer ir mais para esse lado. Então, a gente aponta nossas forças para isso, porque a gente sabe que esse passo para lá vai ser o que vai nos ajudar a dar o passo para cá e a gente indo em direção à visão geral da igreja. Como que aconteceu esse crescimento nesses 3 anos? Vocês acreditam que foi por causa das mídias, por causa do criativo, ou a igreja tem outras estratégias para crescer? Eu acho que é uma mistura de tudo, né? É uma igreja que trouxe coisas diferentes para a forma como se faz igreja, a forma como se faz culto. A gente é muito simples em tudo que a gente faz, a gente tenta fazer tudo de uma forma simples. Parece estranho, porque a gente tá dentro do teatro, mas a gente é simples, a gente faz o básico bem feito. Parece estranho, mas eu entendo o que é, porque, veja, nós viralizamos no Brasil inteiro como uma igreja de ricos.
E quando eu chego na igreja, eu só vejo gente simples. Então, Sim. veja, né? Parece que as pessoas ligam o que tem excelência, o que é bonito, o que é bem feito a dinheiro. Sim. Entende? E nem sempre é isso. Paixão também promove isso. Exato. Amor promove excelência, promove beleza, criatividade, né? Isso. E a gente não tenta inventar uma coisa, vamos fazer um culto da missão de não sei o que. Não, a gente faz o culto de domingo da família bem feito. E a gente não tenta inventar congresso daqui, congresso de lá, não. A gente faz sempre aquele arroz com feijão muito bem feito. E acho que por isso a gente conseguiu desenvolver hoje o que a gente faz, que são as séries, que é algo que as pessoas gostam muito, porque a gente tem 4 semanas que vai estar falando sobre um assunto e todo mundo sabe que é aquele assunto que se tu levar um convidado, levar alguém diferente, vai estar falando sobre aquele assunto durante aquele período. Então isso também é legal, porque é previsível de levar convidados e as pessoas gostam de levar pessoas novas, porque elas sabem o que vai ser, o que vai acontecer, que o culto vai ser sempre igual, sempre no mesmo formato, obviamente com o mover do espírito, né? Então, às vezes, né, com certeza sempre vai ouvir coisas diferentes, mas é previsível, né? Não é assim, vai chegar lá e vai ter uma coisa totalmente diferente, uma apresentação de teatro num dia e aí que ninguém vai entender nada. O efeito surpresa é outro. Exato. Sim. Mas a gente tem um número sobre as pessoas, eu não sei exatamente qual é, mas que a gente tem a quantidade de pessoas que chegam na igreja que são pelas medidas. Isso, a gente acredita, dentro do que a gente consegue colher hoje de informações, que 80% das pessoas que chegam pela primeira vez na nossa igreja são através das redes sociais. Tá de brincadeira. A grande maioria vê nos stories de um conhecido, de um amigo, que as pessoas postam. Porque eu acredito nisso, né? Sim. Mas eu nunca fiz a métrica, mas eu acredito. A gente tem um balcão na entrada, né? Onde é o balcão de boas-vindas. E se a pessoa chega pela primeira vez, ela faz um cadastro. Ou seja, vocês têm comprovado que as mídias sociais é um agente de evangelismo poderosíssimo. Exatamente. O mais forte da nossa igreja hoje. Forte. É o mais forte da igreja hoje. E é legal porque, assim, as pessoas vêm nos stories de alguém, marcado a nossa rede social, clicam na rede social e entram na nossa rede social, vê o Instagram, curtem muito e falam, quero ir lá conhecer. A gente tem diversos testemunhos de pessoas que estão servindo com a gente, que viram, a gente faz e aí a nossa líder de stories tinha que estar aqui, mas a gente faz todo um aquecimento pré-culto, sempre frisando que ainda dá tempo da pessoa ir. Você ainda consegue chegar, o culto é só às 19 ou às 16, então a gente fica fazendo esse aquecimento. E a gente tem diversos testemunhos de pessoas que estavam em casa. Isso é muito importante. Porque mostra a vida, né? A igreja tá ali, viva, acontecendo, e dá tempo de eu chegar. Dá tempo, exato. Em Balneário isso seria um negócio muito legal, porque de qualquer lugar de Balneário, por exemplo, você chega na Reino em 10, 15 minutos. Sim. E aí a gente dá essa oportunidade, esse convite antes. Muitas vezes as pessoas estão ali deitadas no domingo na cama, já seguiram a Brasa Church porque acharam legal, mas não se relacionaram com a igreja, viram no Stories, não tem nada pra fazer, tô perto do teatro, eu vou ali. E foram, e hoje servem com a gente, então a gente tem muitos mesmo relatos que são exatamente dessa forma que as pessoas chegam. Ok. E como começa a criação para o escopo da igreja nessa visão? Porque você tem uma criação que faz para as séries, tem a criação ali da mídia social da igreja, e como que você, para a visão, para a identidade visual... Vocês têm um culto por semana? Só o domingo? Por semana, isso. Na verdade são 3 cultos no domingo. No domingo foram 3 reuniões. Mas vocês estão nas casas? Sim, nós temos... Tem pequenos grupos? Grupos durante a semana, exato. Ok. Nós aqui na Reino não temos ainda esses pequenos grupos. Temos só a igreja normal. Reuniões quintas e domingos. São uma na quinta-feira. No domingo a gente faz 4 reuniões, porque nosso prédio é pequenininho, vocês viram, né? Sim, sim. A gente tem os grupos, a gente também tem a nossa trilha de crescimento, que agora estão acontecendo encontros durante a semana, terça e quinta, 2 vezes por mês. Isso. Mas a gente tá vindo nesse crescimento com o nosso prédio também, acho que vão vir muita coisa por aí ainda no próximo. Mas a questão de identidade, a gente tem muito claro que a gente não quer fazer o que todas as igrejas estão fazendo. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Genial! Então, assim... Quando nós fomos gerar também na nossa identidade visual, uma primeira coisa que eu falei pro Merino, que foi quem me ajudou a desenvolver tudo isso aí, foi, cara, eu não quero saber das outras igrejas, eu quero fazer algo que é nosso, que está ligado com a nossa cidade. Não quero nada que os outros fazem.
Então, esse é o nosso primeiro ponto. E aí, a nossa identidade foi criada pelo nosso ex-líder de design, hoje não está mais sereno com a gente, mas o Abner. E ele criou a identidade visual, e é uma identidade mais sóbria, com preto e branco como sua base. E a gente tem mais algumas cores que a gente utiliza. E aí, tudo que a gente cria é em cima deste design. Óbvio, cada série a gente tem definido quais são os sentimentos que a gente quer passar com aquela série. E aí, com esses sentimentos, a gente trabalha a identidade visual da série, mas sempre seguindo o branding book que a gente tem. Então, a gente tem uma linha criativa e a gente tenta sempre manter nessa linha criativa. No último episódio que a gente estava juntos aqui, você falou sobre psicologia das cores. Você acha que isso é muito importante? Vocês cuidam disso? Muito, muito, muito. Como que é essa questão das cores nas redes sociais, lá nas mídias impressas ou nas mídias dentro da igreja? E também, e complementando, também nos halls de entrada e nos momentos onde as pessoas entram, a experiência completa, desde o primeiro momento que ela bota o pé até no último vídeo final. Vocês se comunicam por todos os espaços? Todos, completamente todos. A gente todos. pensa na experiência completa da pessoa, né? De quando ela chega até o momento que ela vai embora e recebe a oração no final do culto. Então, todos esses momentos são pensados e a gente pensa na experiência tanto da cor que vai ser cada um desses momentos, a cor do vídeo que ela vai enxergar. Então, tudo é muito pensado para que a pessoa sinta os sentimentos que a gente já planejou nessa experiência. Então, isso é legal porque a gente, até citando, né, a gente aprendeu isso com um dos nossos pastores, que ele trabalha na Apple, ele é professor da Apple Academy, e ele conhece muito de experiência, então ele é especializado em experiência pela Apple Academy. Essa menina tem toda conexão com gente importante, hein? E ele é um dos nossos pastores lá na casa, e ele nos ensinou, né, ele fez uma aula pro nosso time, lá no início da minha liderança, eu pedi para ele, por favor, faz uma aula pra gente, sobre experiência e como que a gente pode aplicar isso no nosso culto. E aí ele mostrou qual é o processo de experiência que a Apple utiliza, e a gente pegou esse processo e começou a aplicar dentro do cronograma do nosso culto. Você consegue falar um pouquinho da experiência da igreja, de como vocês pensaram ela? Consigo, tu vai me complementando aí. Então, a gente usa hoje, assim, a pessoa chega, se é a Vocês criaram a própria metodologia? Dá pra dizer que sim, a gente aplicou esse formato. Mas deram um nome para essa experiência, não? A gente pegou esse formato da Apple, onde tem um gráfico de experiência. E aplicou. E a gente aplicou. Então, é um gráfico onde tem o tempo de duração e quantas coisas são boas ou ruins. E isso é o que faz uma experiência se tornar memorável. Então, as pessoas, normalmente, elas lembram dos picos e elas lembram dos vales. Os vales são coisas ruins e os picos são coisas boas. Então, a gente fica intercalando entre picos e momentos sem tanta emoção. Então, quais são os picos? Estou curioso. Então, o primeiro pico que a gente faz, e é um pico de neutralizar a emoção das pessoas, é o nosso vídeo de abertura. Neutralizar as emoções? Neutralizar a emoção. Como? O que acontece? As pessoas chegam para um culto, e principalmente na nossa igreja, elas às vezes vêm do shopping, estavam fazendo compras, muitas informações, muita coisa acontecendo, e a gente quer que elas se sintonizem, né? Exato, abaixe. O espírito acalme. Exato. E aí elas chegam no culto e a gente tem um vídeo de abertura. Então tem um countdown de 3 minutos. Termina esse countdown, começa esse vídeo, que é um vídeo que foi pensado com toda a trilha sonora foi feita dentro da nossa equipe, pelo né? time do nosso time de louvor. Meu Deus, tô querendo ir assistir a reunião da Brasa. Amanhã a gente vai passar, não. A gente vai Glória passar. a Deus. A gente vai passar esses vídeos, amanhã eu falo um pouco Amanhã nós vamos ter. Fala um pouquinho do treinamento de amanhã, já Isso, que... a gente vai ter um treinamento aqui. Agora já deve ter acontecido quando tá passando assim. Quando vocês estiverem assistindo esse podcast, já vai ter acontecido. Mas a gente vai ter esse treinamento aqui, esse workshop sobre criatividade. Mas a gente faz esse vídeo, e esse vídeo foi pensado para que as pessoas entrem no início do louvor com a emoção lá no alto. Então ele vem subindo, a trilha sonora vai subindo. Ele primeiro quer dar um choque, porque ele é muito calmo. Então, no ambiente, tá todo mundo conversando, barulhento, o countdown acaba e ele entra bem calmo. E as pessoas naturalmente se acalmam, porque o ambiente criou... E aquela coisa, sabe, quando todo mundo tá falando alto, fica todo mundo em silêncio, fica tipo assim...
Ah, não, agora deu te falar. Já pode entrar na adoração, por exemplo. Isso, daí já baixa e aí ele vem numa curva crescente, onde vai terminar lá no alto. E aí aí o final é legal porque a gente sempre joga pra Jesus, né? Então parece Jesus escrito assim em todas as telas. E aí o pessoal dá boa noite, e a gente tem o louvor. O louvor é um pico muito alto de emoção. E o vídeo termina com a nota, e aí o time entra na mesma nota e tange pra música. Então, tipo, é como se fosse uma continuidade do próprio vídeo, exato. Vocês têm o Brasa Worship? Temos a Brasa Church Music. Brasa Church Music. Isso. E já gravaram? Sim, muitas. Sim. Tem várias gravações já. Tem. É muitos anos, né? Eu acho que já tem muito tempo de gravação. Tem vídeos com milhões de views e eles são incríveis. A gente é muito apaixonado por eles. Eu tenho que parar de falar, eu acho. Mas acredito, de fato, que a música é uma das maneiras mais poderosas de se ganhar relevância. Né? Com certeza. Sim. Com certeza. Todas as igrejas relevantes do mundo produzem sua própria música. Sim. E isso é importantíssimo. E como a mídia lida com essa equipe de louvor? Hoje Como que é a relação de vocês? A gente trabalha junto. Todo mundo junto. A gente é todo mundo Por família. exemplo, eles vão criar um álbum, vocês participam de tudo, desse projeto deles, da criação da identidade visual, ou não? Eles têm uma outra equipe à parte? Não, a gente trabalha junto. A gente trabalha junto. Lançamento. Eles têm uma gravadora deles, então eles têm mais pessoas que estão envolvidas, mas eles estão diretamente conectados conosco no lançamento para que haja uma união dentro da igreja. Então todos os lançamentos são feitos em collab, a gente pensa e a gente grava. A gente gravou um especial de Natal ano passado deles. Isso. Então a gente tá muito conectado com eles, assim. Mais sobre a experiência, se interrompe. Continuando, a gente foi A gente vai embora. Mas então, louvor é um pico muito alto e a gente pensa nas telas que ficam durante o louvor também. Então, as telas são pensadas com cores, e aí entra a psicologia das cores que vão esquentando. Então, começa um pouco mais azul, vai para um pouco mais verde, e aí a gente começa para o amarelo, e a gente sempre termina no vermelho, porque a última música é sempre mais alta, então é sempre algo mais nos tons de vermelho, e é legal porque a gente encaixa no final do louvor para uma oração, que é a oração onde a gente ora por todos os pedidos da casa. Então, o pessoal, no início do culto, passa alguns voluntários escrevendo os pedidos e tal, e a gente vai lá e ora por esses pedidos. E aí, nesse momento, a gente já tá no ápice do pico da emoção, né? Durante todo esse início ali. Então, a gente traz a oração muito alta, muito, né? A banda junto. Banda junto. E aí, disso, a gente vai para um momento de boas-vindas. E aí, as telas alternam, né? Nesse momento. E aí, eu sempre falo, né? Que é o momento que a gente quer que as pessoas parem. Então, se a gente quer que as pessoas parem, a gente não pode botar movimento na tela. Então, a tela fica estática. E aí, antes disso, estava tudo com muito movimento. Agora ficou parado, estático. E aí, um bem-vindo à Brasa Church, uma coisa mais calma, sempre mais neutra. A trilha sonora já vai num flowzinho, já uma coisa mais ambiente, assim, restaurante. O pessoal faz uma trilhazinha. Quem escolhe as trilhas? Tudo é vocês? É equipe de Não, criatividade? não, Não, essa é a parte do louvor. Mas eles já desenvolveram uma música deles, que é uma música que não tem nome. Eles fizeram uma levada, de um ritmo que eles fazem, e é deles, e eles já fazem há anos. Essa música é a música de acalmar. De então, boas-vindas. quando acaba a oração, aí, pum, cai na músicazinha. Tipo de elevador, assim. Quando a gente, Vocês, literalmente, de forma intencional, vocês criam os picos e os... Isso. E os E aí, vales. nesse é um momento neutro. E aí, às vezes, quando é um culto especial, tipo, um culto de Dia dos Pais, culto de Dia das Mães, culto de Natal, a gente faz, nesse momento, alguma brincadeira com a galera. Que a gente dá alguma coisa, dá um presentinho, dá um negócio, e Tipo a gente um quebra-gelo. Isso, tipo um quebra-gelo. E aí a gente leva o pessoal pra cima do palco. Quem veio de mais longe, quem tem mais filhos, enfim, tá mais tempo. No tema Mas, do, gente, do evento. Acontece tanta coisa nessa reunião. Quanto tempo dura? 1h40, 2 horas. De 1h40 a 2 horas. Isso. Tá dentro do normal. Isso. E aí, enfim, aí a gente tem esse tempo ali, às vezes é só um boas-vindas, fala sobre alguma coisa que está acontecendo no culto. Aí a gente tem um momento rápido de generosidade, onde a gente fala, né, sobre construir a casa, enfim, dízimos e ofertas, né, normalmente é falado assim, a gente chama de generosidade, e a gente sempre deixa claro que é A pra gente quem... também chama de generosidade aqui. E a gente deixa claro que é pra quem chama a Brasa Church de casa. Então, se você é visitante, você não é obrigado a participar, você não precisa participar, mas se você chama a Brasa Church de casa, esse momento é pra você. Pra que o visitante se sinta confortável. Esse é o também, né? storytelling, né? Exato.
E aí, desse momento pro próximo, a gente de novo Meu usa Deus, vídeo pra cheguei neutralizar. demais. Eu tenho um storytelling pra oferta, mano. Aí, desse momento, pra entrar a pregação, a gente de novo usa um vídeo pra neutralizar. Porque aconteceu muita coisa, mas a gente quer de novo neutralizar as pessoas. Então, a gente coloca os avisos dentro de um vídeo. Isso. E aí, o vídeo de aviso, tu pode falar melhor. Não, daí nossos vídeos de aviso, a gente sempre tenta criar algo, porque assim, quando a pessoa já tá há algum tempo dentro da igreja, nesse momento ela já tá quase 1 hora dentro da igreja, recebendo muita informação. Então é natural que as pessoas, nesse momento, tendem a se desconectar um pouco. Então a gente tenta fazer vídeos que sejam legais, sejam dinâmicos, sejam externos, que não sejam em lugar fechado, que sejam na rua, para que a gente crie uma conectividade, para que as pessoas se interessem por onde é e criem essa visão sobre o vídeo, para que elas não puxem o celular. Então a gente tenta fazer dinâmico. A gente não é a mesma pessoa que fala todos os avisos, então tem um apresentador dos avisos, e cada aviso é uma pessoa diferente, para criar esse dinamismo, para as pessoas não cederem à vontade de vocês puxar o gravam celular. esses avisos que dia da semana? A gente grava mensal, uma vez por mês. Então, não são os avisos do que vai acontecer na semana. A gente planeja ok. o que acontece O da semana no fala mês. no microfone ali E aí, mesmo. aí, às vezes, quando tem alguma coisa especial, mas a gente tenta organizar para que a gente saiba tudo que vai acontecer naquele mês e fale com antecedência, e aí a gente vai cortando, né? Isso. O que já A aconteceu. gente grava várias versões, e aí vai diminuindo. No começo o aviso é cheio, e aí o aviso vai diminuindo porque o evento aconteceu, a gente tira aquele bloco. Então Vai a gente faz por editando. blocos. Isso, Exato. A gente Pra vai não ter fazendo que por ir bloco. pra estúdio de novo, regravar tudo. Isso. Exato. Aí a gente É, faz. daí a gente faz. Mais inteligente no o tempo de uso dessa mídia, né? Uhum. Isso, e a gente usa. Daí a gente grava na rua e tudo mais. Vocês são inteligentes, né? Daí a gente fez Diminui esse o sistema de trabalho, blocos. E a gente também, em eventos muito especiais, que daí uns foras da curva do sazonal da igreja, a gente faz vídeos especiais para aquele bloco. Então, a gente desenvolveu um sistema de comercial. A gente acredita que ali é o comercial da igreja, sabe? Então, a gente tem o nosso BC Start, que é um curso para novos membros, que acontece durante 4 semanas, e aí a gente sempre tá convidando essas pessoas. Então, já que ele tinha esse nome Start, a gente gravou um vídeo numa pista de corrida, do líder correndo, tipo, como se fosse um comercial da Nike, assim, e aí ele começa a fazer uma narrativa sobre os primeiros passos da vida cristã, iniciamos essa corrida, então é bem visual, e as pessoas ficam bem impressionadas, assim, porque por ter uma produção dessa na igreja, então, essa é uma coisa que capta. E também a gente faz quando as séries... Normalmente nas séries a gente faz um shooting especial pra série. Então todo aquele conceito visual que a gente criou, a gente implementa ou faz um estúdio, ou faz externo, da série. Então no Procura-se a gente gravou, era uma série era sobre propósito. As pessoas estavam... Procura-se um propósito. Né? Só que a gente não queria fazer uma coisa tradicional falando sobre propósito. Então a gente botou o nome da Procura-se e a gente gravou tipo um quadro de detetive. Tipo assim... procurando pistas, interrogando, a gente pegou fotos da pessoal da igreja, se formando, casando, então procura-se um propósito, a pessoa tipo naquele quarto de detetive ligando os pontos, a gente gravou isso, e aí esse vídeo é pré-pregação, então esse vídeo entra na pregação pra tu já botar a pessoa no envelope ali do tema, daí a pessoa já entra. Como se fosse um resuminho bem pequeno, e aí até no Procura-se a gente utilizou, como era uma série, um resumo da semana anterior. Então, na semana anterior foi falado isso, aí os pontos, e aí os pontos principais, assim, Inspirado, era bem... inspirado completamente do Netflix, assim. Tipo, introdução da série e no último capítulo. No último capítulo, só o ponto altíssimo da pregação, assim, num beat pesado, o pastor falando e tudo mais, o apelo final do tema, e aí, pum, acaba e o pastor entra. Boa noite, Brasa Church. E começa a pregação. E aí começa a pregação. E aí, nesse momento, as pessoas já estão com atenção total pro início da pregação, né? Tô de queixo caído com esse pessoal. E aí, o final dessa experiência é que a gente, todos os domingos, em todos os cultos, a gente faz um convite para salvação. E aí, nesse momento do convite da salvação, é o momento mais importante da nossa reunião. Todos os times trabalham, servem para aquele momento. Então, a gente sempre ora no início do culto que hoje muitas mãos sejam levantadas, que muitas pessoas te conheçam. Tudo a gente faz para aquele momento. Então, nesse momento, a gente tem uma tela especial, onde fica lá o texto de Romanos, né? Se você confessar com a sua boca, será salvo. E aí é um momento muito importante, todo mundo está em oração, todos os times. E a gente cuida muito para que nada aconteça fora daquele momento. Então, assim, a gente não se movimenta, a gente fica parado no lugar ali para que nada atrapalhe a experiência da pessoa levantar a mão. Quando elas levantam a mão, a gente tem um pessoal que fica com umas luzinhas na frente que acompanha eles para fazer uma oração.
E aí a gente bota uma tela também que acompanha, que é Bem-vindo à Sua Nova Família. E o nosso pastor tem o hábito de fazer uma contagem, e essa contagem é quase que um símbolo, assim, na nossa igreja, que daí ele conta. 1, Jesus está aqui. 2, ele tem um plano pra sua vida. 3, levante sua mão agora. E aí, a banda vai subindo, assim, cria uma atmosfera, e aí é muito legal ver que as pessoas estão ali, tipo assim, quase que uma luta contra elas de levantar a mão, assim, e tu vê as pessoas levantam, e daí um levanta a mão, e daí o outro toma coragem de levantar a mão. Muito legal, porque é uma hora tensa, né? É, sim. Que o mundo espiritual também trabalha para que as pessoas não levantem a mão, não se entreguem a Jesus. Não sei se o senhor sabe, mas Porto Alegre é a capital menos evangelizada do Brasil. Então, o que a gente tem vivido é realmente um avivamento. Ter assim. 4 mil pessoas numa reunião em Porto Alegre é igual ter, sei lá, o dobro em uma outra cidade. Exato. Sim, exato. É igual... O mesmo trabalho. Assim, Lá, pouquíssimas igrejas lá têm uma quantidade... 1000 membros, assim. Tanto que as igrejas locais hoje ficam, assim, nossa, impressionadas, né, com o que tem acontecido. E a gente realmente acredita que é um avivamento. Você entrou num ponto interessantíssimo, né? O avivamento que nos alegra, não alegra todo mundo, né? Como que as outras igrejas se relacionam com vocês? A gente tem um relacionamento muito legal, assim, com as outras igrejas. A gente acredita muito que a gente pode sempre somar. Então, a gente está sempre Mas os relacionamentos de somando. vocês são com as igrejas Parede Preta ou com as igrejas da Assembleia ou com os presbiterianos? Esse relacionamento é com quem? É muito engraçado porque a nossa igreja é relativamente nova, e por a gente ter saído de um ministério de jovens de uma outra igreja, naquele momento ali, sempre quando uma igreja sai de dentro de uma igreja, fica uma situação dentro do... Uma rusga? No cenário das igrejas ali. Tipo, eu te abençoo, mas não cresça não, que senão eu volto atrás. E aí, a gente infelizmente passou pela enchente agora, alguns meses atrás. Foi terrível. Foi terrível, muito, muito terrível. E aqui em Balneário, muita gente se mobilizou para ajudar, foi incrível. Muito obrigada. Mas ao mesmo Na tempo... verdade, eu amei ver como os brasileiros se mobilizaram Sim. para ajudar o Rio Grande do Sul. Foi incrível. Essa é a ambiguidade, né? Foi terrível, mas foi muito bonito ver a generosidade das pessoas, como se conectaram. E aí, durante esse processo da enchente, é inegável que nossa igreja cresceu muito em Porto Alegre, então... E que as igrejas se conectaram, né? E aí as igrejas se conectaram muito profundamente. Todas as O Conselho de Pastores de Porto Alegre se porque conectou. vocês também trabalharam de forma absurda para ajudar todo mundo, né? Sim. Aliás, no dia que eu cheguei lá, vocês estavam levando colchões, né? Estavam desfazendo o acampamento lá do o alojamento, né? E nesse sábado agora, dia 14, a gente vai fazer a doação... É amanhã, né? É isso. Vai fazer a doação de 600 móveis. A nossa igreja vai fazer a doação de 600 móveis. Mobília de casa? Mobílias, fogões, foram atingidas. fogões, armários de cozinha e tem mais alguma coisa. Eu acho que a cozinha inteira, né? É a Tem cozinha mesa, inteira, tem bancada. Que legal, tudo mais. gente, que legal. Isso vai ser entregue. Então, por conta dessa relevância também, os pastores se abraçaram e a gente... Pra vocês terem ideia no nível, né? Então, uma igreja batista fez culto no teatro num domingo que a gente abriu pra eles, porque a igreja deles estava abaixo d'água. Então, a gente abriu pra eles fazerem um culto deles no nosso espaço. No horário diferente. No horário, A gente cedeu o nosso último horário pra eles. A gente colocou voluntários pra servirem pra eles, enfim, a gente... Ou seja, não foi só, pega o espaço. Não, estamos com vocês. Não, e foi legal porque eles fizeram, a banda foi misturada, então era metade a nossa banda, metade a deles, todos os cultos. Então é nesse Não, deve ter sido muito impactante. Muito. Imagina que tinha gente chorando pra todo lado. Sim, foi muito... A gente tava lá. Foi impressionante, assim. E o pastor de vocês, pastor Maurício, é um pastor relativamente jovem, né? Sim. Ele tem quantos anos? Eu acho. Ele vai me xingar. Ele vai xingar. 45, soprou. 45. 45. Então, ele é um pastor relativamente jovem. Sim. É importante isso também, né? Vocês têm público-alvo na igreja? Temos. Nós temos duas personas. Duas pessoas. Duas personas. A gente tem uma persona que é a persona que a gente quer atingir para fazer parte da igreja e a segunda persona que é a persona de voluntários. Então, são os dois tipos de personas. São diferentes as pessoas? São personas diferentes. Em questão de idade, principalmente, né? Então, a gente tem a persona principal, que a gente fala, que é a persona para quem a gente cria os conteúdos. E essa persona tem entre 30, 35, 40 anos. Ela casou há pouco, ou está prestes a casar, ou, enfim, tem um companheiro. E ela tem filhos pequenos, entre 2 e 5 anos, e ela se preocupa em ter um lugar onde seus filhos vão crescer de forma saudável. Normalmente ela não teve nenhuma experiência religiosa, ou foi ex-crente, que a gente chama assim, né, e que teve uma experiência ruim com a igreja.
E ela tá procurando um lugar para os filhos crescerem, saudáveis, quer ter alguma experiência. Busca uma comunidade, né? Uma comunidade, exato. E aí a gente tem um ministério infantil muito forte, voltado para essa faixa etária, onde a gente se preocupa com essas famílias. Essa é a nossa persona principal. Aí a nossa segunda persona é a persona que a gente chama hoje dos voluntários, que é uma persona que tem ali entre 20 e 26 anos, é uma persona mais jovem, que já teve algumas experiências espirituais, é espiritualizado, mas não sabe exatamente onde encontrar o que ela tá procurando, e que é uma persona que tá buscando também uma comunidade, mas uma comunidade para fazer rolê, uma comunidade para, enfim, para ter pessoas para se conectar, e que procura alguma coisa que, tipo assim, um propósito. Por que eu vivo? Por que eu tô aqui? E aí essa é outra persona que a gente Acho que é um público para frequentar e um outro para viver isso. Exato. Exato. Viver a construção, eu digo, né? Porque isso. quem frequenta vive ali o que Deus está fazendo, e essa mais jovem parece que vive aquilo que Deus está construindo. Isso, é a persona que a gente fala que vai lá, que constrói, que passa tempo, que chega 7 da manhã na igreja, vai pra montar o som. Pela experiência de vocês, você acredita que a persona da Rene tem quantos anos? A persona da Rene, eu diria que deve ter uns 30, 31. Nós fazemos para 23 anos. Sério? Que acabou de sair da universidade, que quer empreender. Famílias que têm, sim, pessoas muito jovens. É verdade, mas o pessoal que estava na frente, ele era bem jovem. Sim, é muito jovem. Domingo é tudo jovem. Nós não temos reuniões de jovens, porque a igreja é feita para os jovens. Sim, sim. Então não faz sentido você ter uma reunião no sábado para os jovens, porque a igreja... Não vai mudar muito, não vai ter um grande salto. E nós vimos que as famílias se adequaram de maneira que na parte da manhã vem mais famílias de manhã e às 18. E aí às 20 horas aí é a persona ideal da Rene. Legal. Que deve ter entre 20 e 23 anos. Está na faculdade ou acabou de terminar. Alguns já estão casados, têm filhos, mas são famílias recém-formadas, entendeu? Então essa é a nosso público-alvo, a persona ideal. E também que tem esse estilo de balneário, né? Que gosta de... Você vê que eu não apareço muito nas nossas redes sociais porque eu não tenho as características da persona. Porque a gente que anda de skate, que faz esporte, eu não pratico nada, pensa num cara sedentário. Eu sou sedentário demais, então... Eu sou do skate. É comigo, skate então, ou seja, nossa persona anda de skate, pedala, nada, entendeu? Legal. Surfa. E você vê que a gente constrói muita coisa para conectar com a cidade, com aquilo que a cidade vive. E a cidade aqui é assim, se você acordar de manhã, tá todo mundo pedalando, andando de skate, de patins. É um negócio de doido, entendeu? Eu olho para aquilo e parece que eu tô de férias o ano inteiro. Esse é um ponto muito legal, porque eu acho que às vezes, como igreja, as igrejas não conseguem entender isso. De que precisa entender qual é a realidade da cidade onde tu está inserido, da comunidade onde tu está inserido. Não adianta você estar numa cidade como Balneário e querer fazer o tipo de igreja que se faz em São Paulo, que é uma metrópole, que é muito diferente. Totalmente diferente. As pessoas têm outro ritmo de vida. Então não adianta pegar um modelo lá de São Paulo e querer aplicar aqui. Então precisa entender o modelo da cidade onde você está para alcançar aquelas e não dá pra... E mesmo dentro da nossa experiência de reunião, a gente usa muita imagem da cidade. Sim. Porque a gente gosta da cidade, entendeu? Então, a gente também usa. É natural para nós usarmos assim. Isso foi uma das coisas que chamou a atenção do pessoal da Elevation. Foi o fato da gente usar muita imagem da cidade, da gente realmente gostar muito da cidade. Eles amaram isso na gente. Mas olha que coisa interessante que eu vou falar. Eu sou pastor de uma igreja que talvez eu não seria membro. Vê? Porque é uma igreja que está desconstruindo a religiosidade de uma tal maneira que eu, muito religioso, não sei se eu escolheria para congregar a igreja que Deus me fez ser pastor. Então, o que essa igreja tem me moldado, me mudado, me reconstruído, sabe? Tem gerado uma disrupção tão gigantesca dentro de mim que eu não consigo mais me reconhecer. Então, pastorear essa igreja tem sido um desafio muito gostoso, muito delicioso, porque você vê Deus transformando você através do ofício que Ele te entregou. É algo muito poderoso. Eu tenho vivido tempo assim incrível. E te coloca essa pressão, né? De que tu não pode relaxar, tu não pode se acomodar, porque tu sabe que tu precisa estar em constante mudança para poder cumprir o teu propósito. O tempo todo sendo transformado, sabe? Assim, é um negócio de doido. Eu tô feliz demais com isso. Mas é desafiador, entendeu? Você fazer parte de uma comunidade tão dinâmica como a Reino
e você ser um pastor versão antiga, né? Que eu sou pastor versão antiga. Eu tirei a gravata e o terno, mas você não tira da mente. Sim. Da noite pro dia, igual você tira do corpo. E é muitos anos, né, de frequentar, de participar dessas igrejas em outro formato, né? Só pregando 20 anos. Exato, imagina. Só pregando por todas as igrejas brasileiras. Como é que eu pregava? De terno, gravata. Aqui na Reina eu vou de boné. As pessoas falam assim, nossa, isso é uma ofensa a Deus. Como que você pode entrar numa reunião de boné? E a pessoa fica o pessoal muito religioso, né? Mas veja como é tudo cultural, né? Se você está em Israel, você não pode se aproximar do Muro das Lamentações, onde você acredita estar a presença de Deus, com a cabeça descoberta. Porque isso é desrespeito. Você tem que pôr um boné, você tem que pôr um chapéu, você tem que pôr um kippah. Veja, então, são questões muito culturais. Elas são mais culturais do que divinas. Entende? E eu penso que, às vezes, nós precisamos confrontar um pouquinho a ortodoxia para que a gente, não que ela não seja boa, ok? Ou que nós temos que viver confrontando, mas algumas coisas nós precisamos confrontar, porque algumas coisas, mesmo sendo ortodoxia, não faz muito sentido, entende? Para a vida e para a fé, e para o desenvolvimento da fé, e para aquilo que nós estamos vendo para o futuro, para alcançar pessoas. Então, às vezes é bom a gente confrontar um pouquinho o status quo, não, da coisa. Com certeza, com certeza. Vamos falar mais um pouquinho sobre o trabalho de vocês lá na Brasa. Como que vocês fazem para trazer mais pessoas para o time? Mais pessoas para o time. Porque eu acho que deve ser uma crise na maior parte das igrejas, né? Eu acredito que seja. Sim. A gente é até um pouco difícil, talvez, falar sobre isso, porque a gente tem muito voluntário, graças a Deus. Sim. Então, Quantas pessoas na mídia de vocês lá? só na mídia a gente tem em torno de 40, 50 pessoas. Quantos voluntários no total na igreja? Vocês têm noção? No total são 600. 600 voluntários nessa média. Então, Muito parecido com a Reino, né? Nós também temos pouco É. mais, não, acho que nós temos um pouco mais de voluntários, né? Mais ou menos 600 e pouco, quase 700 voluntários. Sim. E na mídia, 40, 50 Estamos voluntários. muito próximos. mas eu acho que uma coisa importante, assim, das pessoas. Mas essa cultura de voluntariado é importantíssima, né? Exato, a Sim. cultura do voluntariado, é isso que eu ia entrar. Sempre existe espaço para mais pessoas entrarem no nosso voluntariado, nunca está fechado. E eu acho que às vezes acontece em algumas igrejas de que fica um grupinho fechado de pessoas que servem, de E pessoas não que deixa estão ali, entrar novas e não pessoas. deixa entrar novas pessoas, ou é um processo muito complexo para que a pessoa possa começar a servir. Então ela tem que passar por isso, aquilo, aquele outro, tem que estudar durante 6 meses e daí ela consegue começar a servir. E assim você não vai conseguir inserir mais pessoas com uma maior velocidade. É uma barreira Se de eu entrada chegar lá muito na alta. Brasa hoje e me encantar por tudo e quiser servir na mídia, como funciona? Vai fazer uma inscrição através do site. Nosso site tem lá todas as informações sobre os times. E aí a gente, de 2 em 2 meses, faz um treinamento. Então, para ter noção, a gente espera 2 meses para fazer um treinamento para entrar nos voluntários. Então a gente não faz assim uma coisa tão rápido. Que mas legal. a gente não Então, ao tá invés de vocês simplesmente chamar a pessoa, vocês dão um treinamento. Isso. Sim. E é nesse Entra em grupos, né? treinamento que você vai ver se a pessoa tem aptidão ou não. E também é uma oportunidade para ela decidir, é isso mesmo que eu quero, não é Isso. o que eu imaginava. E a gente também apresenta quais são as posições dentro do time e a pessoa diz qual posição ela quer servir. E aí, com isso, ela se compromete. Eu quero fazer isso. Ah, E então aí, a pessoa tem muita autonomia para decidir, para ela Exato. poder se comprometer mesmo. E também para depois a gente poder dizer, olha, tu que te comprometeu que queria fazer isso, então eu preciso que tu entregue isso que tu te comprometeu. E se na jornada ela falar, pô, não é isso bem que eu pensava, eu quero mudar de lugar. Tranquilo, a gente conversa e Troca ela de caminha lugar. ela para um outro... Não é aquela coisa pesada, igual antigamente nós Não. ficamos de célula, que a gente não podia Não. mudar de um líder para o outro, que se matavam os líderes. Sim. Não, eu tenho uma frase que eu A falo. sensação que eu tenho sobre a Brasa é que é uma igreja leve, é isso mesmo? É a frase que a gente fala como no nosso time, que o ministério deve ser aproveitado e não aguentado. Não é pra Uau. ficar aguentando aqui. Precisa desfrutar isso e não aguentar isso, né? As pessoas têm que ficar felizes que estão Perfeito. E a gente- Vou roubar essa frase para mim. E a gente gosta tanto, pra gente é tão tranquilo isso que a gente tem o reset, que anualmente a gente faz um reset em todos os voluntários. Então todas as pessoas saem de todos os grupos e elas precisam zera todos os zera times todos os no times início do e ano. as pessoas precisam Zera tudo? Zera tudo. entrar de Todo novo. mundo sai e todo mundo tem que ir de novo dizer Reset. que- Reset, Todo exato. mundo tem que ir de novo. Starta dizer tudo de que- novo. Isso. E aí as pessoas que são de outros times têm a oportunidade de trocar de trocar time, nessa hora. viver coisas diferentes. Ah, muito legal, porque a pessoa pode viver várias áreas da igreja, Exatamente. Exatamente. várias experiências E aí no com reset- grupos diferentes. Isso daí no Reset tem um grande treinamento inicial, que é um treinamento mais geral. Então o ideal é que se entre no Reset, claro que as pessoas entram ao longo do ano, mas o Reset é o grande início, assim, de todos os E vocês ministérios. têm uma reunião semanal, quinzenal, mensal com os voluntários ou não? A gente tá tendo cultos mensais. Para voluntários. Culto só para voluntário.
Na Não vai outras sexta-feira. pessoas, só vamos voluntários. Só voluntários. Uma vez por mês. Uma vez por mês na E o que sexta-feira. rola lá? Aí o fogo desce de verdade. É loucurada. Parece que a unção pra quem serve é dobrada, não parece? Sim, e é legal porque daí não é um culto todo pensado para o momento de levantar as mãos, porque a gente nem faz pedido. Enfim, é para quem já tá na casa, já tá. É um Então, culto a mais gente raiz traz, nesse sentido, exato, assim. A gente traz ali louvor, o louvor não tem hora para acabar, vai, a gente canta muito. Ou seja, é literalmente desfrutar. Exato, a gente traz pessoas diferentes para pregar também, é um espaço onde a gente testa novos pregadores, então isso é muito legal, traz pessoas da Que casa. legal. testa- Vocês usam esse espaço para conhecer, para não levar diretamente Exato. Isso. pro domingo na igreja, porque vocês Testa pessoas da com vontade, banda têm também. mais maturidade para... Isso, a gente tá em casa, né? A gente fala. É, a gente se tá acontecer qualquer na coisa, sala de tá- casa. É família. Exato. Ó, aguenta aí que vamos A gente arrumar. tem espaço para testemunhos, a gente tem testa pessoas novas na Testemunhos é banda. legal. A gente usa esse espaço realmente para reforçar o voluntariado e a importância dele. Então a gente tem esse momento para eles, para que eles se sintam 100% amados e valorizados dentro do também serviço. fala que ninguém serve. Nesse dia, ninguém serve. Só quem tá no palco, né? Mas o restante não é pra servir, é pra ficar realmente À vontade. desfrutando. Aí não tem recepção, não tem nada dessas coisas. É só chegar, entrar e Sim. desfrutar. Exato. Que legal. E é um momento bem aguardado, assim, pelos É, voluntários. pessoal ama. Gabi, você falou dos picos, né? Uhum. Tem pico e tem vale. Pico e vale. Tem coisas que as pessoas gostam muito, tem coisas que elas não gostam tanto. Uhum. Vocês conseguem identificar o que elas gostam muito e o que não tanto? Dentro do nosso culto, o momento mais esperado, eu diria que sempre é o louvor. As pessoas amam o louvor, é o momento mais de ápice. É um dos picos principais. E pro ambiente do culto, o momento de aceitar Jesus é um momento também de muito pico de emoção, assim. Um momento que... E até quem já faz parte da igreja Se emociona. se emociona, chora. Todo mundo sempre chora, vendo as mãos levantadas, vendo aquele Porque momento tudo é preparado para isso, né? Exato. É o que dá sentido a tudo. Mais pessoas Sim, sim. Exato. aceitando a Jesus, mais pessoas Uhum. deixando Todo o mundo, todo mundo chora, os voluntários choram, o pastor não acredita todo domingo igual. Eu acredito que nós deveríamos chorar a cada pessoa que se Claro. converte. Uma pessoa deixou, nesse momento, de ser condenada eternamente. Exato. Esse é aquela música, não, o inferno perdeu mais um. Perdeu mais um. Exato. É muito bom. Acho que tinha que ser essa a batalha mesmo. É De isso. lágrimas para Uma todo coisa- lado. Uma coisa que eu lembrei que é bem legal, assim, também sobre experiência, a gente acredita que 80% das pessoas, na verdade a gente acredita não, 80% das pessoas vêm pelas mídias digitais, então a gente tem dentro das telas da pregação colocado gatilhos para que as pessoas batam foto e para que as E pessoas postem. anotem e postem. Então a gente posta, o pastor faz uma frase ali que ele já tava... Uma frase que resume um pouco aquele texto e põe na tela e a gente bota uma notinha de rodapé. Assim, esse seria um ótimo momento para você registrar, para você guardar essa frase. Então, ao longo da pregação, a gente bota vários desses e as pessoas postam, marcam e aí vai jorando esse... Que incrível. Quem teve essa ideia? Esse aí foi um mix aí entre o pastor, eu, os designers, todo mundo junto. Vocês estavam num briefing quando nasceu a ideia? É. E aí, nesse Como que momento, funciona esse negócio de quem foi a ideia? A gente não A Eu senti que ela foi cuidadosa demais para falar, não é minha. Não, o mais engraçado é que é isso. A ideia, normalmente, por exemplo, na série agora a gente fez a série que é Nós, o nome. Eu sugeri o nome Nós e a gente falou muitas coisas, outro pessoal falou, e aí desses nomes a gente saiu várias coisas pra série. Eu sugeri o Nós, mas o nosso outro designer, o Matheus, sugeriu as mesas, que a gente queria que fosse nós na mesa, então esse momento de comunhão. Então a gente queria falar sobre isso. Então a gente vai aprofundando tanto o nosso briefing que lá no final a gente construiu uma A ideia ideia do juntos time. que não tem nem como dizer quem que deu a ideia. É, a gente gosta de dizer que a ideia é do time. A, gente Ok. a foto do time, o vídeo do time nunca Deixa é. eu pegar um negócio mais sensível aqui. Você é um profissional das mídias digitais, você também nós estávamos com essas aqui, vocês têm outros profissionais lá. Como funciona quando alguém, por exemplo, pega aquilo que vocês construíram juntos e joga lá no portfólio dele? Não tem problema. A gente não tem problema com isso, mas é que a gente só tem um cuidado dentro do nosso time. A gente sempre pede que tudo primeiro seja lançado pela Brasa Church. Então, exemplo, você é um fotógrafo que fotografou o culto. Primeiro, essas fotos vão ser utilizadas pela Brasa Church. Depois que a gente utilizou, são suas, pode postar onde você quiser, não tem problema nenhum. Mas a gente sempre prioriza que a novidade seja no perfil da Brasa Ok, Church. claro, vocês não vão lá fazer Competir em super audiência. trabalho e depois soltar primeiro, não faz sentido. Exato. Mas depois ele pode usar no portfólio Pode, dele. não Pode. tem problema nenhum. Tem problema. Pode usar. Aliás, os nossos designers... Mas aí quando conseguiram ele vai lá levar e fala isso assim, por isso. o trabalho que eu fiz na Brasa, A gente abençoa, porque não fica parecendo que foi só ele e não o time? Eu acho que
depende bastante do ponto, assim, Porque, né? olha bem, eu vou lá e vejo a voz da forma. church. Eu tô falando só porque Sim. isso dá conflitos aqui, porque assim, por exemplo, dentro da igreja tem muita gente que quer contratar as pessoas que têm esse dom e estão Claro. servindo a igreja. Sim. Então tem empresários, tem empresas, tem pessoas de diversas... aqui todo dia chega para mim, posso contratar, posso falar com eles? Sim. E o pessoal já sabe que eles são voluntários ali, então tem um cuidado, né? Falar, pastor, posso chamar, posso falar? Sim. Mas, veja, quando eu olho para a Brasa e vejo aquilo lá, eu falo, cara, isso aqui é genial. Aí ele vai lá e põe assim, né? Olha o trabalho que eu fiz na Brasa. E eu tenho a impressão de que ele que faz aquilo lá. E aí, quando eu chamo ele para trabalhar, ele não vai conseguir entregar porque é uma equipe, não é ele. Claro. Dentro daí a gente vai... Vocês já tiveram algum problema com isso ou não? Então, a gente tem muitos empresários também na nossa igreja que chegam e pedem, normalmente pra mim, né? Por eu ser a líder, perguntam, tem um designer pra indicar? Tem um videomaker? Tem alguém? E aí a gente sempre se indica. E eu acho que é legal porque a gente trabalhou, né, pra várias pessoas juntos. como time também. Então, a gente várias vezes, precisava, exemplo, o Ezra estava com um job lá, e aí precisava de um videomaker, daí ele indicou o Paulo, daí o Paulo começou a trabalhar no mesmo job, aí precisava de alguém de copy, daí me chamou, e aí quando vê, tava todo mundo trabalhando no mesmo. Você é que faz as copies? Então, normalmente sim. E aí, então, assim... Por dom ou você fez curso? Um pouco do que eu aprendi, Ou as duas com coisas? certeza, eu aprendi muito com marketing digital, fiz muitos cursos dentro dessa área. Então, aprendi muito marketing digital e muito do Espírito Santo, assim, muita coisa. Mas vem A Gabi tem uma cara de que vai ficar rica, não tem? Vai ficar? Já tá? Faz tempo já. Não, mas o que eu ia falar sobre dentro ali do processo autoral dos trabalhos, uma coisa que para igrejas que tem esse problema, e se alguém que estiver ouvindo tem esse problema, uma coisa que a gente pode incentivar muito, e é o que a gente faz, é o que acontece na publicidade. Eu gosto muito de acompanhar o Vimeo, que é uma plataforma somente para filmmakers, onde eles postam somente os conteúdos audiovisuais, os mais hypados do mundo, só vai encontrar lá. Assim, as propagandas que vinculam e tudo só tem lá no Vimeo, é uma plataforma somente para pessoal do audiovisual. E nesse plataforma eles têm um formato de ficha técnica muito interessante. Então, se a sua igreja tiver algum problema quanto a isso, acho que pode incentivar o formato de ficha técnica. Bom. Então, assim, olha, eu participei desse trabalho, tá aqui o trabalho, eu participei, e essa aqui é a ficha técnica. Tipo a ficha técnica de um livro. Exato. O diretor foi... Esse aqui foi o capa, esse aqui foi o revisão teológica, revisão de português. E a gente divulga os trabalhos, assim, eu sempre divulgo os trabalhos da Brasa no meu perfil, ali nos stories, e reposto e tudo mais. E a gente sempre marca todas as pessoas. E marca todas as pessoas que foram. Marca o designer, marca quem fez a copy, marca ali, e foi o time. Mas se alguém tiver problema, eu acho que esse formato de ficha técnica é bem interessante. Assim, cara, pode postar tudo bem, mas aqui a gente deixou a ficha técnica pronta. Além disso, o mais importante é que o time tenha essa noção de que foi o time que fez e tenha esse valor. Então, a gente sempre valoriza isso muito dentro de, assim, honrar a pessoa que fez aquela obra inicial e valorizar ela, e a gente fala no grupo de todo mundo, e todo mundo se fala, nossa, que legal, pô, olha aquele vídeo que tu fez, Vocês têm um grupo onde vocês se comunicam? Tem um grupo do WhatsApp, o pessoal tá sempre incentivando, falando, nossa, o vídeo do Paulo ficou lindo, e a gente sempre bate, mas isso é do time, não é o Paulo que fez, é o time. Então, a gente incentiva a pessoa a aprender a falar no time. Como você teve um cuidado aqui de falar. Isso, mas a gente sempre fala do time. A gente tem uma cultura de se incentivar. Então, a gente gosta muito, e isso é da igreja como um todo. Isso é uma cultura poderosa. Poderosa, A gente sempre ali, acabou o culto de domingo, eu mando, a Gabi manda, os heads mandam. Cara, ficou incrível os stories, parabéns pro time dos stories, hoje foi incrível. Quem tava na escala, fulano, pra todo mundo ver que aquelas ali foram as pessoas que fizeram e que elas estão fazendo algo útil pro reino e que elas são valorizadas dentro do time. Exato. Então, pode ter alguém que não pode não ter feito nada, mas ela tá ali junto no time e ela faz parte do time. Então ela tá ali junto. Igual o time de futebol, sabe? Quando o treinador fala... Vocês já erraram, Gabi, para levantar líderes? Já erramos. E como que vocês agem quando vocês precisam pedir para o líder que levantou e não foi aquilo que se esperava... Dê licença. Como você está pedindo no banheiro? Normalmente, o próprio líder já pede. Ele começa a entender que tá fora do... É porque quando ele assumiu a liderança, houve uma conversa muito clara com ele sobre as responsabilidades que ele tinha que ter e sobre o compromisso que ele assumiu ali. Então, quando o gato começa a subir no telhado,
todo mundo começa a perceber ali, bom, o líder sabe as responsabilidades dele, a liderança acima dele sabe as responsabilidades, então acho que é uma coisa quase que uma quebra mútua, assim. O cara pede pra sair. Mas a gente já teve conversas com a pessoa de, talvez não está No seu momento. Normalmente a gente fala, vamos orar, vamos entender, mas já tá meio entendido que a gente vai, né, transicionar. Nem sempre é talento, né? Às vezes é o momento da vida mesmo, né? Com certeza, Na verdade, né? é muito mais momento e preparação do que talento, acho. E coração no lugar certo também, eu acho que às vezes a gente vai muito a pessoa é muito boa executando. Isso aí é muito importante. A pessoa é muito boa executando, executa super bem, tá lá como voluntário executando super bem, e aí às vezes a gente só vê isso como algo para colocar aquela pessoa como líder. Executou super bem, tá entregando tudo. Vou colocar pra líder. Isso é um problema. Eu sempre explico que é um erro, né? Às vezes não é porque a pessoa é um bom executor que ela vai conseguir liderar. Não. Porque às vezes é um bom executor que não tem nenhum tino para liderança. Mas você falou de alguma coisa muito legal, ter o coração no lugar. Cara, como que vocês lidam com as pessoas que às vezes se aproximam de vocês, sempre com uma segunda intenção, querendo se promover, querendo alcançar A gente coisas? tem uma regra que é muito engraçada. Acontece lá também, né? A gente tem uma regra muito engraçada e é tipo assim, a gente produz muitos projetos audiovisuais, né? Então, todas as vezes que chega alguém e fala assim, o pessoal que tá Brasa Church que tá vindo, inclusive, toda vez que chega alguém e fala assim, Paulo, me chama lá pro próximo vídeo, a gente já arrisca. Essa pessoa não vai aparecer. Tal, eu queria aparecer. Não vai aparecer. Quando a gente manda mensagem, Gabi, a gente vai ter um vídeo lá, vamos gravar? E a Gabi diz, não sei o que. Eu falei, é a Gabi mesmo. Sentido de Deus agora, vai ser a Gabi. Vocês escolhem como? Vocês escolhem por causa da persona? Isso, a gente Vocês usam a persona para fazer as escolhas? Isso. E como que vocês abordam as pessoas da igreja que vocês querem que participe dos vídeos? A gente manda mensagem e fala, olha só, agora a gente tem feito até um outro formato. A gente tem lançado no grupo dos voluntários, que a gente vai ter um shooting e que a gente precisa de pessoas tal jeito. E a gente pergunta quem tem disponibilidade no horário específico. E as pessoas que querem aparecer e não se enquadram no perfil do tal jeito, se ofendem? Como é que... Não, a gente sempre Vocês fala. já tiveram, assim, gente reclamando? Nunca me mostraram. Já. Muito. Todo domingo. Acho que toda equipe de criatividade sofre isso, né, Lu? Não, todo domingo alguém aborda e fala assim, pô, nem chamou, não sei o quê. Mas aqui na Reina tem uma boa desculpa. Quando eles falar, mas eu não apareço, eu falo, eu também não, vamos reclamar juntos. Assim, mas não tiram foto de mim. Aí, é pessoal comigo. Cara, tu realmente acha que o fotógrafo, na hora que tá fazendo foto, mas vai parar. Não, aquele ali eu não vou tirar foto. Que é pessoal, meu problema. Eu tenho um problema pessoal com você que eu nunca vi. Entendeu? Que nunca vi, né? E o fato da gente a igreja ter crescido nos ajuda. Então, hoje a gente tem uma igreja com 4.000 pessoas frequentando todos os domingos. Então, é praticamente impossível que todas essas pessoas. Mas a gente tem uma preocupação muito grande com quem aparece nas telas. Então, a gente... Praticamente são pessoas Fala um pouco mais sobre essa preocupação. Qual é a preocupação? Quais são as preocupações? A gente tem preocupação que essas pessoas que aparecem na tela, elas sejam de fato membros da Brasa Church, que de fato já tenham se relacionado com lideranças, que são pessoas que são indicadas por liderança, para que não aconteça algum problema de a gente botar alguém na tela e de repente acontecer alguma coisa de... Hoje ela tá ali segurando a Bíblia e amanhã tá ali... segurando o champanhe com foguinho. Porque essas nem pessoas sobre isso, né? Essas pessoas elas se tornam o rosto da Brasa Church daquele momento, então né? você se preocupa que elas não têm essa vida dupla mais. Que ela já esteja ali. E não só vida dupla, eu acho. Né? Nem só vida dupla hoje. Esses 4.000 pessoas, a gente não sabe que as pessoas se envolvem, daqui a pouco a pessoa tá envolvida em algum tipo de escândalo e hoje nas mídias digitais é muito fácil de descobrir. Então a gente tá sempre colocando pessoas que têm... Vocês têm o máximo de cuidado, ainda que vocês não podem garantir que vai evitar 100%. Claro. Mas tem o máximo de cuidado da parte de vocês por isso. Mas antes de chamar, a gente ainda confirma com os líderes. Essa pessoa tudo bem, tranquilo, não conhecemos, mas ok. E aí então, o líder do grupo caseiro ali, sempre é uma pessoa que tem que participar desses grupos. Então esses processos não centraliza muito em alguém que tem que tomar decisão e acaba atrapalhando o processo de vocês? Ou deixando mais lento ou não? Não, normalmente é tranquilo, porque é uma coisa rápida, né? É só tipo assim, fulano, ok? Não, fulano não. Então beleza, daí a gente já tem um... E quando fala fulano assim. não, esse fulano nunca vai ficar sabendo. Vai ficar sabendo. Não vai ficar sabendo. Que é uma porque coisa... a gente ainda não chamou a pessoa. Antes de chamar. Exato. Mas é uma coisa importante também, que vocês tenham essa aliança com o líder, né? E a maturidade de se o líder está dizendo não é o momento dessa pessoa... Não, é o momento dessa pessoa. Você entender isso. Poderia ser a pessoa perfeita, do perfil, de todas as características. A pessoa não, a gente fala, tá bom, vai ter mais alguém
Claro, porque às vezes o pessoal da equipe não tem essa maturidade, vai lá e fala pra pessoa, a gente queria pôr você, mas o pastor não deixou. Não. É uma preocupação muito grande. Assim. Mas acontece, pode acontecer, sempre tem gente sem noção. Nossa, não, tem que ter Mas o bom também é que a gente produz muito, assim. A gente tem muito orgulho de produzir muito audiovisual, muitas fotos o tempo todo. Então a gente sempre tenta ciclar muito as pessoas. Então aquela pessoa apareceu e ela é uma pessoa de confiança, ela pode demorar mais um ano pra aparecer de novo. Produz muito assim, muito quanto? Quantos stories por fim de semana, por domingo? Stories até a gente não faz tanto, porque a gente cuida pra não ficar aquela coisa de... Muitos stories. Muitos stories. Então a gente Uma faz, média de acho que uma quanto? média de 10 stories. 10 stories. E vídeos por Mas Reels, feed? Vídeo a gente tem Reels. Vídeo... Basicamente 5, 6 por Reels. Por domingo? Quase todos os nossos posts são Reels. O restante por semana, né? por semana. Por semana. Por Mas semana. e no domingo? O que você produz no domingo? Então, quase todos os conteúdos que são postados durante a semana são produzidos no domingo. Vocês não soltam tudo no domingo, vai soltando. Não, vai soltando. E a gente tem muitas produções que é o que as pessoas mais querem aparecer nesse tema, que são os conteúdos que vão pra tela, que a igreja inteira vê. Que são as produções maiores, né? Que é onde as pessoas querem aparecer. Isso, então normalmente a gente faz 3 vídeos por domingo, 2 vídeos por domingo. Tem o News, que é esse que a gente grava o mês todo, e daí vai repetir, né? Mas os personagens, mas vai mudando. Aqui na Rena é o contrário, ninguém quer aparecer, você tem que ficar puxando. Né? O pessoal quer se esconder, né, não, Lu? Quer se esconder. O pessoal não se candidata assim, né? Eu quero aparecer aí na tela da igreja. Eu acho que a maioria vai se enfiar debaixo da cadeira. Eu acho que também é de mostrar pra galera que aquilo ali é algo que gera vida dentro da igreja, né? É muito legal, porque também tem pessoas que são mais tímidas, aproveita pra, né? Não, mas é muito engraçado, porque as pessoas vão tomando coragem, sabe? Às vezes a gente é uma pessoa tímida, a pessoa tá tímida ali, tímida, e a gente tem um conceito legal, a gente tem um produto legal, e a gente mostra essa pessoa na tela de uma forma que ela gosta, ela se gosta, às vezes ela nem se viu. A gente fala um pouco da autoestima, né? Mexe até com a autoestima. Isso, a gente fala um pouco da autoestima da fotografia, que a fotografia traz autoestima pra vida das pessoas. A gente faz esse trabalho um pouco com as pessoas, e aquela pessoa que é super tímida, às vezes tá ali, se viu na tela de uma forma que ela nunca se viu, porque a gente fez um trabalho cuidadoso com a imagem dela, e aí ela fala assim, cara, legal isso aí, não era da forma que eu imaginava, sabe? Então as pessoas começam a gerar esse valor, assim, de as pessoas se sentirem valorizadas, elas começam a se enxergar de uma forma diferente, a verdade é essa. Galera, pra gente encerrar esse episódio, eu queria que vocês dessem uma dica para uma igreja que não tem ainda uma equipe de criativo. Quais seriam os primeiros passos para eles começarem? Vocês incentivam que comecem? Como começa? Não tenho recursos, não tenho câmera, eu não tenho Blackmagic, eu não tenho gente suficiente. O que eu faço? Por onde começar? Primeira coisa é entenda que você deve fazer com o que você tem nas mãos. Sim. E não se comparar com as outras igrejas. Então entenda a realidade da sua igreja. É importantíssimo. Porque parece que a comparação nos adoece, né? Com certeza. Com certeza. Então, se você está começando agora, entenda o que você tem nas mãos, o que Deus te deu. Assim como Moisés utilizou, né, o cajado dele, Deus falou, usa o que você tem nas suas mãos, usa o que você tem nas suas mãos, agora. E aí, começa a ter objetivos de onde você quer chegar. Conversa com o seu pastor. Exato, conversa com o seu pastor, entenda qual é a visão da igreja para as mídias sociais, para a criatividade. Não tenta inventar uma coisa da sua cabeça, assim, eu quero fazer tal coisa. Não, entenda a visão da igreja, a missão da igreja e abrace essa missão com toda a sua força e comece a trabalhar com o que você tem. Tem um celular e um sonho. Vai com o celular e o sonho e se joga nisso. E se a pessoa que estiver ouvindo seja o pastor, escolha uma pessoa que tenha o coração no lugar certo. Antes de ser a melhor pessoa que mais produz, que mais faz. Pessoa com o coração no lugar certo, com certeza vai ser a melhor pessoa para trabalhar. Características da pessoa que tem o coração no lugar certo. É complicado, mas uma pessoa, ela tem que ter dado fruto dentro da igreja, tem que ser uma pessoa que já esteja envolvida na igreja, que tu veja que ela está ali para a construção do reino. Essa pessoa pode não ser a pessoa que mais entende de qualquer coisa técnica, mas se ela tiver com o coração no lugar certo, ela quiser realmente usar a criatividade como uma ferramenta de evangelismo, como uma ferramenta ministerial, ela vai ir atrás dessas ferramentas técnicas. Então, eu acho que o técnico, a gente se aprende, óbvio que tem pessoas com muito dom, com facilidade, e são pessoas que nos ajudam muito no time, mas a pessoa, para tocar isso, ela precisa entender a missão da igreja, ela precisa estar com o coração no lugar certo, no sentido de não ter vaidade, de estar preocupada realmente em crescer a igreja. Não o nome dela, né? E não o nome dela, e nem o nome da igreja, mas no sentido de
fazer com que a igreja cumpra o ID através disso. Poderosíssimo. Muito obrigado por participarem de mais um episódio do nosso Reino Cast. Deus abençoe vocês. Vocês são sensacionais, extraordinários. Vivam sempre assim, de forma extraordinária. É muito bom ver pessoas como vocês, tão jovens, tão criativas, tão talentosas, tão cheias da vida de Cristo. É muito bom. Muito obrigado por participarem do nosso podcast aqui. Humilde podcast, né? Que está iniciando, está dando seus primeiros passos aqui no nosso Reino Cast. Mas muito obrigado mesmo. Obrigado, Paulo. Obrigado, Gabi. Obrigado, Brasa Church. Obrigado, pastor Maurício, por liberar vocês. Deus abençoe. Beijo, a todos aí da Brasa, todos de Porto Alegre. Tchau, tchau. Beijão aí para Porto Alegre. Deus abençoe aí, Rio Grande do Sul. Tchau, tchau.